Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Yadkripatamaham Vande Shri Guru Dinataranam Vanchakalpatarubhascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Bhaktya Vihina Paradhalakshe Kshiptascha Kamadhitaranga Madhye Kripa Maitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanarvindam Namaste Girirajaya Shri Govardhana Namine Ashesha Klesha Nashaya Paramananda Daine Shri Nrsimha Jai Nrsimha Jai Jai Nrsimha Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Vrinda Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 1. Sanjaya Uvacha Tam Tatha Kripaya Vistam Ashru Purna Kulekhanam Vishidantam Idam Bhakhyam Uvacha Madhusudana. Sanjaya disse, Shri Madhusudana disse então, ao aflito Arjuna, que estava cheio de compaixão e cujos olhos estavam agitados e cheios de lágrimas. Sanjaya está narrando para Dhritarashtra. Falou que agora Madhusudana Krishna. Madhusudana significa aquele que matou o demônio Madhu. Isso que ele usou aqui, porque Arjuna está aflito. Então ele usou Madhusudana para matar a aflição e a agitação de Arjuna. Arjuna estava cheio de compaixão mundana, né, pelos parentes, e os olhos estavam agitados e cheios de lágrimas. Essa era a condição que Arjuna estava
naquele momento agitado, olhos cheios de lágrimas. Verso 2. Sri Bhagavan Uvacha. Kutastva kasmalamidam vishame samupasthitam anaja justam aswagyam ikritikaram arjuna. Shri Bhagavan disse: Ó Arjuna, qual é a causa da sua ilusão neste momento crucial? Isto não é próprio de um ariano, pois não condiz com tua reputação, nem te conduzirá aos planetas celestiais. Bhavanuvada. Neste segundo capítulo, Bhagavan Shri Krishna Chandra esboça os sintomas das pessoas liberadas. Ele remove a escuridão causada pela lamentação e ilusão. Ao conceder, em primeiro lugar, a sabedoria para discernir entre matéria e espírito, o eu, Entre matéria, para discernir entre matéria e espírito. Espírito significa o real eu, né? Kasmalam significa ilusão. Visame significa neste momento crucial, ou neste momento crítico da batalha. Kuta significa qual é a causa. E Upashitam Tita. significa isto tornou refúgio em você. Tomou refúgio. A palavra Anarya Justam implica que esta ação não seria apreciada pelas pessoas nobres e respeitáveis, arianas. E Asvarjan Akirtikaram significa que esta ação é desfavorável para se obter tanto a felicidade mundana quanto a transcendental. A ação que Krishna está falando aqui é a atitude de Arjuna, de não querer lutar. O Krishna está falando esse verso. E tal atitude que ele estava tendo de não querer lutar, dando aqueles argumentos que falou no primeiro capítulo, não condiz com a reputação dele. Anarya significa, ariano significa de caráter nobre e justo, e também espiritualmente avançado. Então ele chamou Arjuna de Anarya, ou seja, de não ariano. Falou que isso não é próprio de um ariano, ou seja, Anarya. E não condiz com reputação, nem conduzirá aos planetas celestiais. Aí falou aqui, ó. Essa atitude de Arjuna é desfavorável para obter a felicidade mundana e também a transcendental, ou seja, de nenhuma maneira, seja pelo ponto de vista mundano, que foi o que Arjuna argumentou no primeiro capítulo, de acordo com o Dharma Shastra, que é a religiosidade mundana, nem nesse sentido, essa atitude dele era louvável. Prakashika Vritti. Dhritarashtra estava satisfeito ao saber que ainda antes de começar a batalha, um sentimento religioso havia despertado no coração de Arjuna. Arjuna expressou aversão a encarar a batalha, atendendo-se aos princípios da não violência, que considerava como sendo o Dharma Supremo. Dhritarashtra pensou o seguinte: seria uma grande fortuna se esta batalha não acontecesse, pois assim meus filhos poderiam permanecer soberanos do reino sem nenhum obstáculo. Porém, ele ainda assim perguntou o que aconteceu depois. Sanjaya, que estava imbuído com refinada inteligência, pôde compreender a motivação interior de Dhritarashtra. E então, muito espertamente, detectou a inferência
do cego rei e então acabou com suas esperanças. Ele disse: mesmo após ver Arjuna em tal condição, Bhagavan Shri Krishna não o negligenciou. Ao invés disso, ele irá infundir no coração de Arjuna a mesma propensão natural de subjugar os hereges com o qual ele subjugou Madhu e os outros demônios, e através de Arjuna, ele irá arranjar a morte de todos os filhos de Dhritarashtra. Assim, não nutra qualquer esperança de obter o reino sem esta batalha. Esse foi o motivo que Sanjaya falou para Dhritarashtra, vendo a mentalidade dele, ele usou, falava para Krishna Madhusudana, tipo já cortando aquela esperança de Dhritarashtra de que não ia ter guerra e os filhos dele iam reinar soberano em tudo. Ele usou essa palavra tipo avisar. Ó, Krishna é Madhusudana, matou o demônio Madhu e vai infundir essa mesma mentalidade no coração de Arjuna. Ó, Sanjaya continuou a descrever a Dhritarashtra as declarações de Shri Krishna. Lutar é a natureza, ou o dever religioso da classe Kshatriya, porque neste momento da batalha, você se tornou averso ao seu dever prescrito? Por participar desta batalha, a liberação, os planetas celestiais e a fama serão obtidos. Evitar de lutar esta guerra religiosa, como é o costume dos não-arianos ou pessoas não civilizadas, é desfavorável para esses elevados objetivos. Além disso, isto acabará com toda a felicidade material e fama. Krishna está falando que até pelo aspecto religioso mundano, a atitude dele não condizia com ariano ou uma pessoa nobre. Por quê? Porque ele era kshatriya. E o kshatriya, o dever dele é lutar na guerra. Então, nem pelo aspecto que Arjuna argumentou no primeiro capítulo, Krishna concordou. E kshatriya significa, a palavra kshatriya, ksha significa liberta. Triya significa aquele que sofre injúrias ou é machucado. Kshatriya significa aquele que protege os cidadãos de serem machucados ou de serem corrompidos. E um dos deveres do kshatriya é lutar na guerra e proteger aquele povo. Então, Arjuna, sendo kshatriya, mesmo do ponto de vista mundano, religioso mundano, ele estava errado em ter aquela atitude. É o dever prescrito, vai explicar mais depois. Verso 3. Laibhyam asmagama parta naitacha tvai upapadyate kshudram hridaya daulbhalyam chaktostista parantapa. Opa. Ó Parta, não seja Parta Parta, significa Arjuna, outro nome de Arjuna. não seja covarde, isso não lhe é digno. Ó castigador do inimigo, abandona sua mesquinha fraqueza de coração e anime-se para a batalha. Bhavanuvada. Aqui a palavra Klaibhyan significa impotência, na forma de timidez no próprio dever religioso. Aqui Krishna diz: ó Parta, apesar de ser um filho de Pita, estás te comportando como um covarde. Para este propósito, Shri Bhagavan usa as palavras Ma Sangama. Não seja covarde. Depois ele disse: tal covardia é própria de um kshatriya de classe baixa. Porém, você é meu amigo. Então, isto não lhe é apropriado de forma alguma. Você, Arjuna, pode dizer: ó Krishna, não duvides de minha coragem. Eu desejo lutar, mas por favor,
compreenda que, do ponto de vista religioso, minha decisão de não lutar é um sinal de discrição para mostrar respeitos a meus gurus, Bhishma e Drona. E isto é um sintoma da minha compaixão pelos filhos de Dhritarashtra, que são fracos e estão prestes a morrer pelas feridas causadas por minhas armas. Minha resposta é: Sudran, tal atitude não demonstra discernimento nem compaixão, senão que lamentação e ilusão. Ambas revelam a fraqueza da tua mente. Então, ó Parantapa, abandone esta fraqueza interior e levanta-te para a luta. Para se refere aos inimigos e tapa significa causando dor. Aqui Vishwanath Chakravarti Thakur está revelando a mentalidade de Arjuna, a mente de Arjuna. Estava pensando nisso aqui, ó. Eu não compreenda, não duvide de minha coragem, eu desejo lutar, mas compreenda que do ponto de vista religioso, minha decisão de não lutar é sinal de discrição, para mostrar respeito aos meus professores, Bhishma e Drona. Isso é sintoma da minha compaixão pelos filhos de Dhritarashtra, que são fracos e prestes a morrer. Porque Krishna falou com ele aqui, ó, abandona sua mesquinha fraqueza de coração. Aí Arjuna, na mente dele, pensou isso. Ó, não duvides da minha coragem. Eu estou tendo essa atitude por compaixão, pelo ponto de vista religioso. Aí, para responder isso, que Arjuna estava pensando naquele momento, Krishna falou, minha resposta a esse pensamento é Kudram, que tal atitude, na verdade, não demonstra discernimento nem compaixão, senão que é apenas lamentação e ilusão. Ambos revelam a fraqueza de tua mente. Ou seja, Krishna falou que isso era simplesmente fruto da fraqueza interior dele. Os argumentos dele não faziam sentido, nem no ponto de vista mundano, muito menos espiritual. Levante para a luta. Prakashika Vritti. Shri Bhagavan diz: para os kshatas que são bravos e situados no seu religioso dever prescrito, ser covarde em uma batalha não é apropriado ou glorioso. Tendo nascido de Pita, de uma porção de Indra, o rei dos semideuses, você é tão brilhante e poderoso como ele. Além disso, desde que eu sou Maheshwara, o controlador supremo, e Maheshwara. E você é meu amigo, você é muito influente. Então, tal covardia não condiz com você. Se você declara que este comportamento não é covardia, mas sim sinal de sabedoria e compaixão, então eu digo que isto é apenas lamentação e ilusão nascida de sua fraqueza mental. Sabedoria e compaixão não resultam em ilusão. Da sua declaração anterior, na Chakonovi, Gita 1:30, fica claro capítulo. que sua mente está iludida. É adequado mencionar aqui que certa vez o sábio Durvasa, estando bastante satisfeito pelo serviço de Kunti, deu a ela uma bênção na forma de um mantra, pelo qual ela poderia invocar qualquer semideus e aparecer perante ela, aparecer perante ela e satisfazer seus desejos. Pela ordem de Maharaja Pandu, Kunti cantou este mantra para chamar Yamaraja, o deus da religião, Vayu, deus do vento, e Indra, o senhor de todos os semideuses. Como resultado, Yudhishthira, Bhima e Arjuna nasceram respectivamente, através dos gêmeos, as Vini Kumaras e a segunda esposa de Pandu. A segunda esposa de Pandu, Madre, deu nascimento a Nakula e Saradeva. Essa foi como se deu o nascimento dos 5 Pandavas.
Kunti ganhou a bênção do sábio, grande sábio Rishi Durvasa, que qualquer mantra que ela invocasse, aquele semideus do mantra aparecia. Então, a Arjuna veio através de Indra, Yudhishthira de Yamaraj, Bhima de Vayu e os 2 a 5 Kumaras gêmeos vieram na Kula e Saradeva. Assim foi. Né? Não é... Você vê em Jesus Cristo também, não foi nascimento seminal, né? Os Pandavas também não foi... Eles não vieram por sêmen, igual um filho comum. Eles não vieram nesse mundo através disso. Krishna também não. Tudo através de mantra. Através de mantra eles vieram. Assim vieram os 5 Pandavas. Krishna está falando para eles, isso é simplesmente sinal de covardia e de fraqueza mental e emocional, fruto da ilusão, essa atitude de Arjuna. Entendendo aí? Ninguém tem dúvida, não? Verso 4. A Giovanni lê um pouquinho aí. Agora Arjuna Uvacha. Katham Bhishmam Aham Sankhe Dronam Cha Madhusudana Ishubhi Pratyochami Pujarha Varisudana. Arjuna disse: Ó Madhusudana, destruidor do inimigo, como posso eu lutar com minhas flechas em uma batalha contra o avô Bhishma e Dronacharya, que são dignos de minha veneração? Bhavanuvada. Para explicar por que não deseja lutar, Arjuna argumenta que, de acordo com Dharma Shastra, a violação da honra de uma personalidade venerável é um ato fatídico. Então, não devo lutar. Para apoiar sua ação, ele cita este verso começando com a palavra Katam. Krishna poderia dizer: Bhishma, Drona e outros estão lutando contra você. E você não pode lutar contra eles? Arjuna poderia responder: o que você fala é verdade, porém, eu não posso lutar contra eles, porque eu os considero como sendo adoráveis. Então, estou certo ao não lutar contra eles. E é mesmo correto para mim curar as mesmas pessoas cujos pés eu desejo amavelmente oferecer flores com flechas afiadas? Não, isso não é correto. Ao referir-se a Krishna como Madhusudana, Arjuna acode a esta lógica moral. Ó querido amigo, você também destruíste inimigos em batalha, mas não assassinaste teu guru e nem teus parentes. Devido ao fato de o demônio Madhu ser teu inimigo, Madhu ser teu inimigo, Ari. Ari, eu me referi a ti como Arisudana, ou o destruidor dos inimigos. Estou apenas dizendo isso. Prakashika Vich. Sandipani Muni era um famoso sábio pertencente à dinastia do grande sábio Kashyapa, que vivia na cidade de Yavan, atual Ujjain. Quando executaram seus passatempos como se fossem seres humanos comuns, Naravata Lila, Krishna e Baladeva o aceitaram como Shiksha Guru, para dar exemplo aos demais. Quando viviam em seu ashram,
eles executaram o passatempo no qual aprenderam as 64 artes em 64 dias. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur comenta que Sandipani Muni era seguidor do Senhor Shiva. Ele explica que se Krishna e Baladeva tivessem aceito um guru Vaishnava, estes os teriam reconhecido como o Supremo, e os passatempos de aprendizagem não teriam ocorrido. Aprendizagem. Aprendizagem não teriam ocorrido. Então, estes dois irmãos foram intencionalmente ao devoto do Senhor Shiva. Sandipani Sandipani Muni Muni. era filho de Palman, mas Então estes dois irmãos foram intencionalmente ao devoto Senhor Shiva, Sandipani Muni, que era filho de Purnamasi Yogamaya de Vraja. E os famosos amigos de Krishna, Madhumangala e Nandimuk, são filho e filha dele. Esse foi o motivo por que Krishna e Balarama foram aprender 64 artes com um devoto de Shiva, Sandipani Muni. Por quê? Se eles fossem para um devoto de Krishna, ele ia reconhecer os dois como Bhagavan. E aí não seria possível aquele passatempo de aprendizagem. Ele ia falar: você é o criador dessas artes, veio aprender o quê? Você que tem que me ensinar. Tipo. Por isso ele não foi a uma escola onde um Vaishnava dava aula. Foi até um devoto de Shiva. E era Sandipani Muni, que era filho de Purnamasi Yogamaya de Braja. E os amigos de Krishna, Madhumangala e Nandimuk, são filho e filha dele. Verso 5. Gurum ahatva hi mahanubhavam shreyo bhoktum bhaishyamapi haloke hatvartha kamam stu gurum ihaiva bhunjya bhogam rudhira pratidham. seria melhor manter minha vida neste mundo mediante mendicância do que matar meus gurus, que são grandes personalidades. Mesmo que motivados por ganhos materiais, ainda assim, eles continuam sendo meus superiores. Se os mato, os prazeres e riquezas que pudesse desfrutar neste mundo ficariam manchados de sangue. Bhavanuvada. Arjuna está dizendo a Krishna: você pode me perguntar como manterei minha vida se eu não desejo aceitar meu próprio reino. Minha resposta é que é melhor para mim comer algo através da mendicância do que um ato proibido para um kshatriya, do que matar meus superiores. Mesmo que tal ato me traga infâmia, eu não estarei envolvido em inauspiciosidade espiritual. Não é adequado abandonar meus gurus apenas porque eles estão seguindo o orgulho O orgulhoso e irreligioso Duryodhana. Duryodhana. É incapaz de discriminar entre o certo e o errado de acordo com seu dever. Se você diz que rejeitar um guru orgulhoso, que é incapaz de discriminar entre o bom e o ruim, está engajado em atividades abomináveis, é recomendado em escrituras que falam sobre moralidade, então minha resposta é Mahanubhavam.
Onde está a possibilidade de haver esses efeitos em personalidades como Bhishma e Drona, que conquistaram a luxúria, tempo e outros mais? Pode então ser argumentado que o homem é um servente da riqueza, mas a riqueza não é servente de ninguém. Isto é confirmado na declaração de Bhishma e Maharaja Yudhishthira. Não, de Bhisma a Maharaj Yudhishthira. A Maharaja Yudhishthira. Ó Maharaj, é verdade que eu não estou apegado à riqueza dos Kauravas. Então, se você diz que a reputação de Bhisma como Mahanubhava, grande personalidade, já tem sido arruinada por ele mesmo admitir seu desejo por riqueza, então eu devo argumentar. Sim, isto é verdade. Ainda assim, se eu os mato, sentirei apenas perturbação. Por essa razão, estou usando palavras como Kaman, ávidos por riqueza. Posso desfrutar dessa riqueza após matar todos os Kauravas, que são muito ávidos por ela, mas essa riqueza virá manchada com o sangue deles. Em outras palavras, apesar deles estarem ávidos por riqueza, eles sempre serão meus superiores. Se eu lhes mato, me tornarei um traidor, e qualquer prazer vindo disto será adulterado com ações pecaminosas. Prakashika Vritti. Estando desatento às palavras de Krishna, por estar tomado pela lamentação e ilusão, Arjuna novamente assegurou: o que falar dos meus próprios membros familiares? Eu considero que matar meus gurus, como Dronacharya e Kripacharya, meu mais adorável avô Bhishma e outros, apenas por uma questão deste mesquinho reino material, é um ato extremamente inauspicioso e pecaminoso. Para aquele que mata seus superiores, não há nenhuma chance de alcançar os planetas superiores. Então, penso que é melhor minha vida neste mundo através da mendicância. É dito no Kumara Purana. Kurma, Kurma Purana. Kurma Purana. Kurma Purana. A pessoa que dá instrução sobre os Vedas, assim como o próprio pai, irmão mais velho, rei, tio materno, sogro, protetor, avô materno, avós paternos, parentes e os mais velhos, devem ser considerados superiores. Shri Dronacharya e Kripacharya nasceram em elevadas famílias de Brahmana. Além de possuir conhecimento sobre a ciência de atirar com arco e flecha, eles também eram eruditos nos Vedas e nas escrituras que lidam com códigos morais. Eles também eram religiosos por natureza. Arjuna os via como guru. Dronacharya, que havia visto a personalidade de guerra, fez Arjuna prometer que se, por alguma razão, eles ficassem cara a cara em uma batalha, Arjuna deveria lutar contra ele. O avô Bhisma, filho do rei Santanu e Ganga Devi, permaneceu celibatário por toda a vida. De acordo com Srimad Bhagavatam 9, 22 e 19, ele era um devoto de Krishna, um cavaleiro exemplar, que controlava seu sentido, generoso, familiarizado com a verdade absoluta e sempre fiel a seus votos. Até mesmo a morte estava sob seu controle. Ele é proeminente entre os Maharajas, Maharajanas. Maharajanas, autoridades no serviço devocional ao Senhor. Essas duas autoridades são o Senhor Brahma, Narada, Sambhu, os quatro Kumaras, Kapila, Manu, Prahlada, Janaka, Prahlada, Janaka, Bhishma, Bali, Sukadeva, Goswami e Maharaj. Yamaraj. Yamaraj.
Então, Bhishma, que conhecia a verdade absoluta e por isso era mestre espiritual do mundo inteiro, era professor de Arjuna, na mesma categoria de Dronacharya. Apesar dele ter apoiado os Kauravas em sua luta contra os Pandavas, que eram devotos de Krishna, ele é um muito querido devoto de Krishna, que sempre atua para seu prazer. Bhishma é classificado como um Jnani Bhakta. Ele disse ao Yudhishthira Maharaj: o que eu posso fazer? Sou completamente atado à riqueza dos Kauravas. Mesmo não sendo este meu desejo, tenho que lutar no lado deles. Mas eu lhes dou essa bênção. Você será vitorioso nessa batalha. Aqui, apesar do avô Bhishma externamente parecer estar ávido por riqueza e depender de outros, ele é, de fato, mestre de seus sentidos e supremamente independente. Então, para glorificá-lo no presente verso, Sudha Sarasvati, a potência do conhecimento transcendental, combinou as duas palavras. Significa gelo ou neve. Aquilo que destrói Ima, é chamado de Himaha, sol ou fogo. Anubhava significa aquele que tem a capacidade. Então, a pessoa que é extremamente poderosa como o sol ou fogo é chamada de Imahanubhavam. O poderoso sol e o fogo pode ter a capacidade de queimar qualquer objeto sem se contaminarem. Eles permanecem sempre puros. Similarmente, Bhishma é uma pessoa muito poderosa. No Srimad Bhagavatam 10, 33, 29, é dito que o sol e o fogo podem queimar qualquer objeto puro ou impuro, e por isso são conhecidos como Sarvabhuta, aquilo que pode consumir tudo sem se contaminar. Similarmente, mesmo que uma pessoa pura e poderosa aparentemente transgride os princípios religiosos, ela permanece completamente livre de todos os efeitos. Alguém pode dizer que o poderoso Bhishma não cometeu injustiça por ficar ao lado dos Kauravas e lutar contra os Pandavas. Porém, alguém poderia questionar como o mais elevado devoto de Krishna poderia furar o corpo de seu adorável senhor com flechas afiadas? Isto é um sintoma de Bhakti. Para responder Não, isto, é isto. Não, é isso, isto um isso é o sintoma de Bhakti. contrário de Bhakti. Falar isso é sintoma de Bhakti é totalmente errado. É isto um sintoma de Bhakti? É isso, Tá perguntando. isso. Para É isso. responder isso, é dito. Primeiro, para iludir os demônios, Primeiro, para vai lá. Para iludir os demônios, iludir os demônios, Shri Krishna fez com que seu grande devoto, Mahadeva Shankar, Senhor Shiva, pregasse a teoria de ilusão, chamada Mayavada. Mayavada é nada mais que um budismo encoberto e é contrário ao princípio dos Vedas. Desde uma perspectiva externa, a pregação de Mahadeva não parece ser Bhakti. Porém, de uma perspectiva transcendental, isto é Bhakti, porque Mahadeva simplesmente obedeceu à ordem de Bhagavan. alguém pode questionar isso? Por que que Bhishma lutou contra Krishna, sendo que ele é devoto de Krishna? Alguém pode perguntar, será que isso é sintoma de Bhakti? Aí alguém pode lembrar de Shankaracharya. Shankaracharya veio e pregou uma filosofia contrária a Bhakti. Mas quem mandou ele na Terra fazer isso? O próprio Krishna. Então isso é Bhakti. Porque satisfazer Krishna é Bhakti. Dar prazer a Krishna é Bhakti.
respeitar a ordem de Krishna é Bhakti. Aparentemente, alguém pode questionar que a atitude de Bhishma e de Shankaracharya não seja Bhakti. Mas, se for ver mais a fundo, ó, ambos simplesmente obedeceram a ordem de Bhagavan. Então, isso é Bhakti. Obedecer Krishna, satisfazer Krishna é Bhakti. Então, isso é devoção. 2. Justo como o grande devoto Shankar ficou do lado de Banashwara e lutou contra Vanashura. Vanashura e lutou contra o próprio Shri Krishna. Similarmente, Bhishma ficou do lado dos Kauravas contra Krishna. Como então pode-se questionar que Bhakti foi perdida? 3. 3. Para aliviar a Mãe Terra do peso das forças demoníacas, Shri Krishna desejou aniquilar o poder deles através do conflito do Mahabharata. E então, restabelecer os princípios religiosos. Seu avô Bhima e gurus como Dronacharya, Seu avô Bhishma. Avô Bhishma. E seu gurus avô como Bhishma Dronacharya. e gurus como Dronacharya não dessem assistência ao lado demoníaco, a batalha de Kurukshetra jamais aconteceria. Então, pelo desejo pessoal de Shri Krishna, que é onisciente, a potência ilusória de Krishna, chamada Yogamaya, infundiu no coração de Bhima essas tendências baixas. Bhishma. Bhishma, essas Bhima estava do tendências, lado de Krishna. sim, Bhishma, essas tendências baixas, para ele lutar do lado oposto. Assim, Bhishma executou este ato para o prazer de Krishna. O motivo foi esse, ó. Se Bhishma e outros poderosos não ficassem do outro lado, não haveria guerra nem batalha e não aliviar o fardo da Mãe Terra, que era o propósito de Krishna, deixar a Terra mais leve, sem força demoníaca, para começar a Kali Yuga pelo menos mais leve. Então, isso não seria possível se não tivesse esses grandes guerreiros do outro lado. De um lado estavam grandes guerreiros Pandavas, então do outro lado tinha que ter pessoas poderosas. Se não tivesse eles, não ia ter batalha. Então, para ter a batalha e o fardo da terra diminuir, aliviar, então Bhishma ficou do outro lado para o prazer de Krishna. 4. Em seu comentário de um verso do Srimad Bhagavatam, Srila Jiva Goswami explica que na guerra do Mahabharata, um sentimento demoníaco entrou no coração do avô Bhishma, pelo desejo de Shri Krishna. Imbuído deste sentimento, ele lançou afiadas flechas em Krishna. Do contrário, não seria possível que um devoto puro como Bhishma agisse de tal forma. Ó, tá vendo? Foi a energia de Krishna Yoga Maya que influenciou o coração do avô Bhishma a disparar flechas afiadas em Krishna, ou seja, a própria energia de Krishna entrou no coração de Bhishma para ele fazer isso. Do contrário, ele não ia fazer porque ele é devoto de Krishna, devoto puro de Krishna. Então foi essa energia de Krishna Yoga Maya, que é diferente de Mahamaya. Mahamaya é para gente, pessoas comuns. Age na gente. Yoga Maya é aquela que age nos devotos puros de Krishna, igual Bhishma é um deles. Essa Yoga Maya entrou no coração de Bhishma, fez ele disparar essas flechas. Do contrário, ele por ele mesmo não ia fazer isso. Então foi isso que causou com que Bhishma agisse de tal forma. 5. O grande devoto Bhishma ensina aos devotos comuns que se encontram no estágio de prática, e mesmo que uma grande personalidade como ele aceita comida, água ou associação das pessoas materialistas, sua mente se contaminará
ele perderá seu senso discriminatório. Ó, foi também para isso, ó. Ele agiu assim para ensinar os devotos comuns, quem está praticando, e mesmo quando alguém está no estágio elevado, se ela aceita comida, água ou associa com pessoas materialistas ou mayavadas, a mente de tal pessoa se contaminará e ela perderá seu senso discriminatório. Por isso é que fala Sadhu Sangha, Sarva Shastrekoi, Lava Mata Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Roy. Pessoa que realmente quer Bhakti, devoção, deve associar só com Bhakta, devoto. Se ela associar com materialista ou impersonalista, tudo vai embora. Então isso o Bhishma quis ensinar. Ele estava associando com Yudhishthira, Dhritarashtra, Duryodhana, ele estava no campo deles. Ele quis ensinar que por ele estar no campo de pessoas demoníacas, ele também agiu daquela forma. Então esse é o ensinamento aqui. Se alguém quer ser devoto, ele vai associar só com devoto, ou pessoas que estão na vida divina ou espiritual, realmente praticando. Se ela pensar, não, eu sou mais liberal do que os Vaishnavas, então eu posso associar a qualquer um, então vai ver que vai perder tudo. Vai perder o senso discriminatório e a mente vai ficar contaminada. Então o Bhishma está querendo ensinar isso aqui, é também falado em várias escrituras Vaishnavas sobre isso. A importância de associar só com as pessoas que estão no mesmo caminho que leva a Deus e rejeitar as outras. Não é que vai ofender, ficar falando mal das, vai simplesmente rejeitar. Rejeitar não significa também, a pessoa trabalha, não vai dar bom dia, vai entrar de cara fechada, não. Ela vai cumprimentar externamente, mas dentro, nenhuma associação, nenhum tipo de afeição. Do contrário, ela não pode conseguir Bhakti, vai ser contaminada. Então, isso o Bhishma também quis ensinar. Lincoln, lê aí os 5, 6. Ok. 6. Sri Bhagavan Bhagavan compreendeu que Jaya e Vijaya queriam satisfazer o seu desejo de lutar. Ele inspirou os 4 Kumaras a ir visitá-lo e visando infundir pensamentos inímicos na mente de Jaya e Vijaya. Ele intencionalmente inspirou os 4 Kumaras a amaldiçoá-los. Essa maldição foi apenas uma pretensão, já que não existe a possibilidade de qualquer sentimento de ira em Vaikunta. E o que falar de maldição? De fato, Vaikunta. E o que falar de maldição? De fato, para a satisfação e prazer de Shri Bhagavan, Jaya e Vijaya oraram pessoalmente para ter esse sentimento de inimizade. E por fazer isto, não houve diminuição de suas bhakti. você vê, ó, tem algumas pessoas não versadas na escritura védica ou em várias escrituras sobre devoção, usa passatempo de Jaya, a história de Jaya e Vijaya para falar que a diva pode descender do mundo espiritual. Ou seja, pode cair do mundo espiritual. E a gente já esteve lá, em Goloka Vrindavan, em Vaikunta, e aí caímos aqui na energia ilusória. Isso é impossível. Isso está falando aqui, ó, quem vai para o mundo espiritual, lá não existe energia ilusória. Não existe Maya lá. Então é impossível para a pessoa voltar nesse mundo e ficar iludida. Ela jamais retorna. Quando retorna é a mão de Krishna para salvar as outras almas. Igual os nossos acharyas vieram de lá, para salvar as almas condicionadas, a gente daqui. Então isso aqui, ó, tô falando a história
muita gente usa a história de Jaya e Vijaya, porque eles foram amaldiçoados pelos 4 Kumaras e vieram a esse mundo em forma de demônio, usa isso como se todo mundo fosse assim, não. Eles vieram por quê? Porque Krishna inspirou essa situação, porque estava desejando fazer passatempo de luta. Para lutar com Krishna, só mesmo um associado de Krishna, para fazer alguma frente a Krishna para ele lutar. Do contrário, que força que outras pessoas comuns têm? Nenhuma. Então, porque Krishna desejava lutar, ele inspirou os 4 Kumaras a amaldiçoar esses 2 associados, que em Vaikunta, eles são quase igual a Krishna. As mesmas qualidades e a mesma força. Então, por esse motivo, ele inspirou os 4 Kumaras a amaldiçoar esses 2 associados de Vaikunta, de Krishna, para vir nesse mundo, para que Krishna pudesse lutar com alguém do mesmo patamar dele. Então, esse foi o motivo. Não existe qualquer sentimento de ira em Vaikunta, que falar de maldição. Ou seja, não foi os 4 Kumaras, ninguém pode amaldiçoar ninguém que foi para o mundo espiritual. Isso foi arranjo de Krishna para eles virem na Terra e Krishna lutar contra eles. Eles vieram na forma de Ravana e Kumbhakarna, Shishupala, Dantavakras, no passatempo de Krishna, e também passatempo de Varaha, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, em Shinra dele. Jaya e Vijaya oraram para ter esse sentimento de inimizade, para quê? Para satisfazer Krishna. Aí, por esse motivo, fazer isso não houve diminuição na devoção deles. Esse é importante, falou aqui. Vamos lá, se o avô Bhishma... Se o avô Bhishma tivesse mostrado qualquer sintoma de desejo de matar Krishna, ao invés de satisfazê-lo, ele teria caído da sua posição de devoto para sempre. O Srimad Bhagavatam descreve que no campo de batalha de Kurukshetra, o avô Bhishma ofereceu a seguinte oração em glorificação a Sri Krishna. Se Bhishma tivesse mostrado sintoma de matar Krishna, igual Kamsa teve quando chamou Krishna e Balaram para a arena de luta, visando matar Krishna, então ele não podia falar que era devoto. E tal devoto não tem essa atitude. O avô Bhishma, no campo de batalha de Kurukshetra, ofereceu a seguinte oração em glorificação a Sri Krishna. Aí tem esse verso chamado Bhagavatam 1.9.34. Comentário sobre esse verso, Vishwanath Chakravarti Thakur dá uma descrição bastante racífica, profunda, sobre o sentimento devocional do avô Bhishma. Ele diz que Bhishma percebe que, justo como a poeira que é levantada pelos cascos das vacas em Vraja, decora a charmosa face de Sri Krishna e assim incrementa sua beleza e doçura, da mesma maneira a poeira levantada pelos cascos dos cavalos no campo de batalha também incrementa a beleza e doçura de Sri Krishna. Não há nada feio em um objeto bonito. Está falando da face de Sri Krishna. É dito que quando Krishna pastoreia as vacas de Vrindavan, as vacas levantam a poeira. Essa poeira vai na face de Sri Krishna, Krishna fica mais bonito. Porque jamais pode ficar feio ou qualquer outro tipo. Então ele fica mais bonito. Da mesma maneira, no campo de batalha de Kurukshetra, a mesma coisa. Os cavalos, vários cavalos levantavam a poeira. Essa poeira ia na face de Sri Krishna e só incrementava a beleza e doçura de Krishna. Se essas coisas acontecem com a gente, vai afetar a gente de alguma maneira, que o nosso corpo é material. Mas em relação a Krishna, isso embeleza ele mais ainda. Ou seja, Krishna fica mais bonito com essa poeira. Mesmo que a poeira por si só não seja bonita, quando ela cai sobre a macia face de Sri Krishna, que é similar à flor de lótus, ela realça sua beleza e charme.
Quando Krishna correu ao encontro de Bhishma, carregando uma das rodas da quadriga, seu cabelo estava desarrumado. Bhishma lembrou então de como o cabelo de Krishna aparenta quando, ao retornar de seu pastorio, ele corre atrás das amáveis vacas enquanto elas rapidamente se movem para seus currais. Neste verso, a palavra Shramavati significa que, devido ao vigoroso esforço de Sri Krishna ao correr em direção a Bhishma no campo de batalha, gotas de suor caíram de sua face de lótus e de seus maravilhosos braços. Para Bhishma, elas pareciam ser como as gotas de perspiração causada pelo vigor de Sri Krishna na amorosa guerra de Cupido. Esse verso, Bhishma está glorificando Krishna como naquele campo de batalha, ele suando e com a terra que era levantada dos cascos dos cavalos da batalha, deixava Krishna mais bonito, a face dele mais bela e o charme dele aumentava. Então, essa é uma característica de Sri Krishna também, da forma dele. Então, esse verso glorifica como ela é bela a forma de Krishna naquele campo de batalha. E esse verso foi proferido por Bhishma, é o grande devoto puro de Krishna. Hoje a gente continua. Alguém tiver alguma pergunta aí, antes de cantar? Vamos lá, né? Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Vishnu Padaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Radha Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gora Hari Bo, जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधाविका गिरिधार जी की जय Jai. श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय ओम विष्णुपाद श्री श्री भक्ति वाला तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय ओम विष्णुपाद जय। श्री श्री भक्ति जीवन आचार्य महाराज की जय Jai. ओम विष्णुपाद श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय ओम विष्णुपाद श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय Jai. जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय जय शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय चक्रवार्ती ठाकुर की जय शिरूपनुग गुरु वाहग की जय शिरूप सनातन मत रघुनाथ जीव गोपाल बात दास रघुनाथ सदगोस्वामी प्रभु की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासद श्री गौर भक्त वृंद की जय श्री भगवान सिंहदेव भक्त प्रभात प्रहलाद महाराज की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री अर्जुन की जय श्री जय। गौतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय श्री की जय पुरुषोत्तम व्रत की जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय की जय श्री व्रत की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि Boa noite. Boa Boa noite.